Bem, para vocês aqui hoje nós vamos contar um pouquinho aqui da história da irmã Anatólia Tekla Bodnar. Eu estou aqui ao lado da irmã Josafata Maria Pachachenik, ela que também vai relatar um pouquinho também sobre a irmã Anatólia. Todos nós sabemos que várias graças já foram intercedidas juntos à irmã Anatólia. Gostaria que a senhora então pudesse contar um breve resumo de quem foi a irmã Anatólia. Irmã Anatólia foi uma das primeiras irmãs missionárias, servas de Maria Imaculada, que vieram da Europa para o Brasil em 1911. Realmente vieram para Prudentópolis, 4 delas, outras 4 foram para Santa Catarina e começaram a missão aqui. A irmã Anatólia, desde o início, foi designada para trabalhar com os doentes e que havia muita falta desse atendimento. Como sabemos, era época de pobreza, em médicos não havia nem hospitais, nem... Então a irmã Anatólia se tornou assim uma missionária nesse ponto aqui, que ajudou muito as pessoas e que realmente isso é um dos fatores que despertaram no povo a confiança, mesmo depois que ela faleceu. Eles tinham aquela esperança e confiança que ela ia ajudar e começaram a rezar para ela. Nesse caso, vendo esses sinais, foram relatados e escritos e registrados, e em vista disso, a congregação das irmãs servas de Maria Imaculada aqui no Brasil, que é, pelos termos que se usam no processo de canonização, é o ator da causa. Ele é responsável pela causa. Então, cara, a mim como postulador, como eu comecei a contar, além dela cuidar dos doentes, ela também cuidava da igreja, das hóstias, dos paramentos. Ela veio também com essa intenção de que das superiores, que se aqui abrisse o noviciado, viessem novas jovens para ingressassem para a congregação, ela seria a mestra dessas jovens. E assim foi. Outra coisa que se pode dizer dela é que a espiritualidade dela, ela, como todas as outras irmãs também, deixar a Ucrânia, a família, e vir naquele tempo, naquela distância, e vir aqui encontrar o que encontraram, que não havia nada, era tudo para começar do zero. Tinha muita fé e muita esperança e confiança em Deus, que com o grande trabalho dela, sofrimento, é o que nós vemos hoje. A escola, todas as casas que nós temos no Brasil, muitas delas foram fundadas pela irmã Anatólia, porque ela também, desde o ano 1928, agora não me lembro bem se foi nessa data, ela ficou provincial do Brasil. Quanto à vida espiritual dela, algumas facetas assim que são para nós hoje um grande exemplo. Fidelidade nas pequenas coisas, que às vezes a gente pensa que para ser santo tem que fazer milagres, coisas grandes. Ela fazia muito bem, com grande responsabilidade, tudo aquilo que ela fazia. Depois, outra coisa que é muito importante é o amor que ela tinha à Sagrada Eucaristia e ao coração de Jesus. Tanto é que esse hospital que nós temos hoje, na verdade, foi fundado por ela. Ela que deu este nome. Também ela recomendava muito às irmãs que tivessem devoção à Maria Santíssima. Recomendava também a devoção à Paixão de Jesus. Então, entre os objetos que ficaram como recordação dela, como relíquias praticamente, nós encontramos vários objetos espirituais, religiosos, relacionados com a paixão de Jesus. A irmã Anatólia, ela sempre trabalhou, sempre depois que ela chegou, sempre ficou em Prudentópolis ou ela acabou indo para outras cidades? Ela trabalhou sempre em Prudentópolis, morou sempre aqui. Mas quando era provincial, ela visitava todas as casas. E nesse ponto também ela sofreu bastante, porque naquela época não havia estradas, viajavam de carroça. Então ela, quando ia, por exemplo, para Santa Catarina, que daqui a Iracema, Taiópolis, que na época levava muito tempo para chegar lá. E quando chovia, não havia estradas, e as que haviam eram intransitáveis. Então ela às vezes chegava a passar
até 2, 3 meses por lá, porque não podia voltar para Prudentópolis. Irmã, nós sabemos também, né, que tem um processo aí de beatificação da irmã Anatólia. Como é que está esse processo hoje? Já foi encaminhado para o Vaticano? Como é que está realmente em relação a este pedido, irmã? O processo foi aberto aqui em 1983. Com a abertura do processo, a irmã Anatólia recebeu o título de serva de Deus, assim conforme as normas da congregação. Nesse momento, nós estamos ainda trabalhando com os documentos para o encerramento do processo, então vai ser mandado para Roma. O mais importante mesmo são agora, nesse momento, a revisão dos documentos, que está sendo feito pela equipe. Irmã, como é que está também? Nós sabemos que a senhora é uma das responsáveis para essa coleta, né, desses milagres também que são anexados. Realmente, como é que a senhora tem bastantes assim milagres? O que realmente a senhora pode assim destacar alguns que realmente assim que poderá ajudar bastante nessa beatificação? Todas as graças que nós registramos, elas são importantes, por menor que seja a graça. Milagres mesmo assim não podemos dizer que haja milagre, porque para ser milagre tem que ser uma coisa que é grande e que, por exemplo, uma cura. O médico não explica, a parte da ciência não explica como que isso aconteceu. Irmã, relação também, que a senhora mesmo até comentou, também essa grande dificuldade, existem várias pessoas, né, que acabam anunciando a graça alcançada, mas só através de placa, mas às vezes não chega, né, ao conhecimento de vocês, né? Então, como que às vezes a pessoa pode fazer para que realmente ajude também nisso, a divulgar e trazendo esse relato até a irmã, a Josafata? Pois isso é muito importante, até vou fazer agora um apelo às pessoas que receberam graças e ainda não comunicaram por escrito, que procurem as irmãs, não sabe descrever sozinha. Ela pode pedir para alguém fazer e ela somente assina esse documento. Comunicar às irmãs que, através das irmãs aqui de Prudentópolis, pode chegar até as minhas mãos, que eu moro em Curitiba. Geralmente, estou olhando aqui até no livrinho, temos o endereço no livrinho, temos o endereço nos folhetos, pode ser feito por e-mail, pode ser... Postulação Irmã Anatólia, Caixa Postal 383, CEP 80.011, dígito 970, Curitiba. Ou por telefone. Irmã, também nós temos aí, uma vez por mês também, a própria população, né, já adotou isso, seria uma espécie de uma novena no túmulo da Irmã Anatólia, que é hoje aqui no cemitério nosso aqui de Prudentópolis. Pois isso surgiu há alguns anos, eu não vou me lembrar quando, um grupo de pessoas leigas, as irmãs também acompanham quando podem, teve essa ideia de se reunir no túmulo da Irmã Anatólia. A data em que a novena é feita foi escolhida dia 16 de cada mês, no dia 16 de fevereiro de 1956, que ela faleceu. O horário da novena aqui no cemitério geralmente às 16 horas, que o povo se reúne. Irmã Josafata, também, a Irmã Anatólia acabou recebendo aí algumas homenagens também, não só aqui em Prudentópolis, mas como também em outras cidades, seria isso? Em Curitiba houve só que agora eu não vou lembrar o nome do vereador que fez um projeto pedindo para nomear uma rua com o nome da Irmã Anatólia. Esse projeto passou, foi ainda no ano 1975, bairro Bacaxiri. Pois também temos algumas casas que estão sob a proteção da Irmã Anatólia, serva de Deus, Irmã Anatólia. A Casa Provincial, a Escola Madre Anatólia em Curitiba, a Casa Madre Anatólia em Paulo Frontin e aqui em Prudentópolis, a Vila Madre Anatólia das Irmãs Idosas. Foi feito um documentário, um filme, por Beto Carminati no ano 1999, com o nome de Madre. Em Irati, eu vou ler aqui, no dia 23 de novembro de 2002, a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, com sede em Irati, Paraná, acolheu a serva de Deus, Madre Anatólia Tecla Bodnar,
como patrona da cadeira número 7, escolhida entre ilustres personagens que se destacaram nas artes, nas ciências, na literatura e nas ações comunitárias no estado do Paraná. A superiora das Irmãs Servas da Imaculada Virgem Maria atuou em toda a região, atendia o povo no Hospital de Prudentópolis, o nome dela em fase de beatificação. Bem, irmã Josafata, nós queremos agradecer pela sua atenção e também queria aqui que a senhora fizesse também um chamado, às vezes as pessoas, as principais jovens aí, né, que estão ouvindo esta entrevista, para o chamado de Deus também, para o chamado da vocação também. Né? Hoje em dia nós vemos que há falta de vocações. Tem pouco interesse em se dedicar à vida religiosa, mas é uma vocação necessária na igreja. Cada pessoa é chamada a cumprir uma missão. Uma religiosa, ela é chamada a cumprir uma missão em prol dos outros, servindo, seja as crianças, os adolescentes, os jovens, e sentimos falta de gente, como Jesus falou, a messe é grande e os operários são poucos, e realmente é o que nós estamos sentindo hoje. Então vai o apelo para que as jovens reflitam antes de escolher uma vocação. Muito bem, este foi a irmã Josafata, ela contou um pouquinho aí sobre a história de irmã Anatólia para você. Repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.